Graça e paz a todos os amados, a todos os queridos, aqueles que estão conosco, aqueles que estão aqui à nossa volta, os que estão longe. Você que está aqui no Rio de Janeiro, um grande abraço para ti. Boa tarde, né? Um friozinho bom hoje aqui. Você que está fora do Rio de Janeiro, mas dentro do país Brasil, nosso abraço a todos vocês que nos acompanham. Você que está fora do Brasil, você que está no aldeia indígena, você que está no país longínquo, você que está do outro lado do continente, do outro lado do oceano, você que está em nossa linda África, Guiné-Bissau, abraço a vocês, abraço ao nosso amigo pastor Marcelo Araújo, de Portugal, pastor Marcos Azevedo, pastor Thaís, pastor Moisés, pastor Sérgio, Antônio Sérgio, muita gente boa, pastor Ângelo, pastor Souza, todos vocês, obrigado por estarem conosco, nossos irmãos, nosso querido Déter Júlio, da escola da Guiné-Bissau, onde muitos aqui têm apadrinhado nossas crianças, nossos irmãos de Java da Porto, Guiné-Bissau. Obrigado por estarem conosco, nossos amigos de longe ou perto, aqueles que nós temos estado presentes, os nossos amigos que estão também longe, que não conhecemos ainda, mas que através dessas ondas, né, através dessas lives, através dessas redes sociais, que é uma bênção de Deus em nossas vidas, sim, principalmente nesse momento de pandemia. Bom, hoje nós estaremos na 6ª lição, né? Nessa lição que fala sobre as missões. Hoje vamos falar sobre a rota do Evangelho, o caminho do Evangelho, a rota que ele tem que seguir para conseguir chegar aonde precisa chegar. Oremos então para iniciarmos. Pai, nós queremos já te agradecer por essa oportunidade. Muito obrigado porque o Senhor tem nos permitido estar aqui. Cada semana um encontro novo, cada semana nossa mente tem sido aberta, cada semana temos também recebido maiores desafios. Quanto mais conhecemos o Senhor, mais queremos te conhecer e mais queremos também fazer com que os povos te conheçam. Muito obrigado por esse momento. Abençoe aquele que está do outro lado dessas máquinas, né? Do outro lado dessas redes sociais, enfim, Senhor, aquele que está longe ou perto. Da graça, da paz, da atenção, da sabedoria, da tua presença, para que possamos ter um momento prazeroso, um momento de bênção, em nome de Jesus. Amém. Bom, a rota do Evangelho. Tomamos por base a Epístola de Romanos. Esfriou um pouquinho e a gente logo sente, né? Principalmente nós que estamos no Rio de Janeiro. Nessa aula 6, a rota do Evangelho, nós temos como o texto básico, não é, que vamos utilizar, é o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí, na mesma situação, no mesmo versículo, como se alguém viesse e perguntasse: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram ou se não forem enviados? Aí, finalizando, o autor do texto diz assim: assim como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam coisas boas ou boas novas. Romanos 10, do 13 ao 15. Então, amados, aqui nós vamos falar sobre princípios de evangelismo no sentido de fundamentos do evangelismo, tá? Normas também, preceitos também, tá bom? Vamos notar que, em matéria de evangelismo, não obstante a possibilidade de variação, tá? De métodos, de estratégias e técnicas, no tempo e no espaço, há algumas normas que são invariáveis, tá bom? E devem orientar toda a metodologia de evangelização. O conhecimento e a habilidade de lidar com esse material dará a todos vocês, queridos, condições de atuarem com a devida flexibilidade
e a versalidade dependendo do contexto cultural a ser trabalhado. Por exemplo, estou trabalhando atualmente no contexto todo transcultural. Então, eu vou utilizar as estratégias necessárias, tá? Que nós vimos até mesmo na semana passada, estamos vendo aula após aula, as estratégias necessárias, né, para nós chegarmos mais rápido no método que vamos utilizar, e as técnicas, né, que são as ferramentas necessárias para chegar lá. Então, você, no teu local de trabalho, de atuação, aonde você está trabalhando, aonde você foi enviado, se o seu coração ainda está ardendo para alguma região, para algum povo, você já deve saber perfeitamente, né, está aqui caminhando comigo, caminhando conosco, que precisamos de ter essas estratégias, devemos de ter todo o conhecimento, toda a habilidade, para que possamos conseguir utilizar bem todas as nossas técnicas, né, todas as nossas ferramentas, todo o nosso material, tá bom? Então, isso tudo são coisas fundamentais que precisamos ter para alcançar, como diz o texto. Aqui, nesse texto, nós temos aqui pelo menos 4 perguntas. Como invocarão aquele que não crê? Como crerão de quem nunca ouviram falar? Como virão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Então, nessas perguntas é que nós vamos agora montar todos os aspectos necessários para nós conseguirmos levar a palavra de Deus a todos os povos da terra, em Brasil e fora do Brasil, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra, tá? Então, assim, vamos usar princípios. Eu costumo muito falar que nós não podemos perder alguns princípios, não podemos também pular fase, não podemos desonrar alguns princípios. Isso é muito interessante quando a gente está diante do serviço. E o Evangelho, o que é? A pregação do Evangelho, o que é? É um serviço. Nós estamos servindo a alguém, alguém nos mandou servir alguém. Então, nós temos essa ordem, nós não temos um pedido. Até porque é imperativo o ide. Ide por todo mundo. Eu não opto, você não opta. Eu não escolho, nem você escolhe. A única coisa que eu tenho que escolher é o lugar em que eu vou. Isso eu posso escolher. Posso sim, posso escolher, posso orar, e o Espírito Santo vai colocar aquilo em meu coração. Já é uma escolha, juntamente. Lembra que nas aulas passadas falamos que trabalhamos juntos, né? Até a última aula foi o Espírito Santo das Missões, que o Espírito Santo é o mais responsável, nos dá toda a inspiração, nos dá toda a estrutura, né? Digamos, fora do contexto físico. Então, esse Espírito Santo é que vai nos trazer, nos falar, nos mostrar aonde vamos estar indo. Então, nós não podemos, de maneira nenhuma, quebrar princípios. Então, hoje, a leitura, enfim, a aula, o ensino, vai ser tudo embasado em alguns princípios muito interessantes, tá? Eu queria que você já anotasse alguns princípios que nós vamos falar hoje, para que fique bem gravado quais são os principais princípios dessa evangelização. É o primeiro princípio, que é o princípio da motivação. Eu tenho que estar motivado, é o primeiro princípio. Como eu vou fazer algo se eu não estou motivado para aquilo? Claro que existem aí, no dia a dia, aquelas pessoas que trabalham, que estão elaborando algum trabalho secular, trabalho estudantil, uma rotina que aquele estudante, aquele trabalhador segue. E em dado momento, ele vai ter um desânimo, ele vai ter uma fadiga, e ele vai ficar em momento algum desmotivado para realizar aquilo, para realizar o seu trabalho. Haja vista um costume, haja vista enfim, um apanhado de coisa que muitas vezes vai deixá-lo desmotivado. Mas ele sabe que ele precisa terminar com aquele trabalho. O estudante sabe que ele precisa terminar todo aquele trabalho para que ele possa, no final, ser aprovado quando for passar nos exames. O trabalhador sabe que ele tem que terminar aquele trabalho que ele está executando para que ele possa, então, chegar no fim daquele projeto ou
enfim, daquela campanha, daquele pedido do seu chefe da sua empresa, ou indústria, enfim, ele sabe o que ele tem que entregar, para que ele possa ser realmente contemplado bem com o seu soldo, né? E quem sabe até receber um aumento devido à entrega desse trabalho. Então, assim, a motivação, ela deve estar presente em todos os momentos das nossas vidas, principalmente no servir ao próximo, principalmente na chamada de ir a outros povos, servi-lo. Então, você deve estar sempre buscando essa motivação, e essa motivação ela deve começar com a experiência da conversão, tá? Então, nós temos aí no princípio da motivação a experiência da conversão. Por quê? Porque só um convertido pode evangelizar alguém. Ninguém pode dar o que não tem. Quem teve a experiência de conversão não pode ficar calado. Não pode, de maneira nenhuma, ficar quieto sem compartilhar isso com outra pessoa. Se eu conseguir, será muito artificial. Se alguém não é convertido, não adiantará a exortação para que evangelize. Então, se ele conseguir isso, né, até adiantei a minha fala, ele vai fazer muito no sentido artificial, no sentido pro forma. Então, no princípio da motivação, vem em primeiro lugar a conversão e depois vem a paixão pelas almas, tá? Que é o segundo tópico dessa motivação. Deixando a motivação, depois vou passar para a comissão. Então, o princípio da motivação vem a conversão, que a pessoa tem que ser convertida, ou seja, ela tem que ter a certeza de que ela é crente, que ela é convertida ao Senhor, que ela abraçou a causa, para que ela possa, a partir daí, gerar o quê? A paixão pelas almas, que é o segundo tópico da motivação. Então, convertido e convicto da salvação, o crente ele é motivado pela certeza de que ele é de Deus e de que todo mundo está no maligno, como fala na Epístola de João, anote aí, não sei se eu te dei essa anotação, 1 João 5,19 diz que o mundo está no maligno. Isso é a palavra de Deus. Então, o mundo, quando fala o mundo, não fala apenas o mundo físico, fala o mundo no sentido de humanidade, tá? Não fala em terra, fala em sentido de humanidade. Os homens que popularizam a terra estão praticamente no maligno. Se alguém não está em Cristo, ele está no maligno. Não tem terceiro, nem quarto, nem outros caminhos. Ou Cristo ou não é Cristo, ok? Então, nós temos que ter o quê? A paixão pelas almas, porque o mundo está no maligno e você, com essa paixão, com esse ardor, vai resgatar essas vidas, tá? E é aqui que se localiza a paixão, como eu falei. Então, eu estou até reforçando essa minha fala. É nesse momento, nesse aspecto da paixão, que, né, nesse aspecto de ser convertido, que vai ter esse ardor pelas almas quando souber que a palavra fala claramente que o mundo está no maligno. Porque o verdadeiro crente, ele tem a certeza da sua salvação, mas ele fica triste porque o mundo está no maligno. Ou seja, a Bíblia fala, o mundo jaz, dorme, repousa no maligno. Então vamos acordar essa humanidade do maligno, minha gente, e fará, né, o crente vai ficar triste porque o mundo está no maligno e vai fazer tudo para mudar essa situação, através da pregação do Evangelho genuíno de Cristo. Realmente, né, ninguém irá evangelizar alguém por mero heroísmo, ou então por algum espírito de aventura. Eu vou lá, eu quero ir na África, eu vou lá então, eu vou falar de Deus para alguém e tal, apenas por uma aventura. Não, você vai por amor às almas. Tá? Em primeiro lugar, amor. Tá convertido? Apaixona-se por vidas. Por quê? Você sabe de onde você saiu. Você sabe que você alcançou. Você sabe como foi esse encontro. Conversão diz encontro com Deus. Genuíno encontro com Deus. E você vai querer que todas as pessoas também encontrem com o Senhor. Nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que vieram até Cristo e elas não ficaram tranquilas, contentes, só delas mesmas receberem o Messias, receberem o Cristo, receberem a salvação em Jesus. Elas partiram ali, foram para suas aldeias, foram se apresentar a alguém, foram falar
desse evangelho foram o quê? Fazer o quê? Compartilhar da salvação que alcançou a sua vida, que alcançou o seu coração. Então ninguém sai para algum lugar apenas com espírito de aventura ou para ser um herói. Infelizmente, quando a gente fala ninguém sai, mas hoje, infelizmente, eu fico triste até de falar, existem pessoas que estão fazendo isso. Em Gálatas, Paulo fala que aprendeu no espírito e aperfeiçoou na carne. Por que ele fala isso? Porque muitos, infelizmente, receberam a chamada de Deus, ou receberam a permissão para ir, ou foram comissionados por Deus ou por sua igreja, por seu órgão missionário, e acabaram indo, gostaram de ir, ficaram no primeiro amor, e depois o fogo esfriou, depois a paixão esfriou, e essa paixão não pode esfriar, essa paixão ela deve virar amor, deve ser constante, deve ser sempre, ou seja, eterno. Até porque João 3,16 diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E lá em 1 João 3,16, tem uma palavra que diz o seguinte, nisto se constitui verdadeiro amor, que nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Olha isso aí, esse versículo é um dos versículos mais fortes no que tange à conversão do crente para evangelizar o povo. O que nos leva, queridos, a grande empreendimento de evangelização e missões é exatamente essa dupla convicção. Nossa posição espiritual, salvos em Cristo, e a posição no mundo, jaz maligno. Então pega primeiro, salvo em Cristo. Se eu sou salvo em Cristo, o seu evangelho entrou na minha vida, fez diferença. E eu não vou ficar calado, quieto, se essa diferença realmente existe a tal ponto de me impulsionar a ir a outros. E a segunda hipótese, a segunda convicção, falando de dupla convicção, é o seguinte, a posição que o mundo se encontra. Nós temos aí 2/3 da humanidade ainda nunca ouviu falar de Jesus. Se você não sabia, atente-se para isso. Nós temos ainda 2/3 da humanidade que ainda não ouviu falar de Cristo. Ok? Então, voltando a falar sobre, estamos falando sobre princípios, tá? Então, um dos princípios de evangelismo, né, é da motivação, ok? Depois, vamos falar da comissão. Falando da comissão, até adiantei aqui na telinha, falando da comissão, o convertido, ele e o convicto do estado da perdição do mundo, que já falei assim um pouquinho, né, na motivação, sobre paixão pelas almas e conversão, enfim. O crente, ele é comissionado por Jesus a ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Lembra que eu acabei de falar pouco tempo atrás, uns minutos atrás, que o id eu não opto, a ordem é ordem, não é apenas que eu faça um favor, não é apenas um pedido, é uma ordem. Então aqui Marcos 16,15 fala claramente, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, toda é toda. Aqui não diz algumas pessoas, alguma criatura. Quando fala toda criatura, está dizendo do índio, tá? Ao europeu, ao asiático, ao aquele, enfim, que mora nos últimos lugares habitáveis do planeta. Esta pessoa é uma criatura que deve ouvir o Evangelho de Cristo. E dessas criaturas todas, 2/3 ainda nunca ouviram, pelo menos, falar de Jesus. Não estou dizendo que 2/3 não estão salvos. Quem dera que só fosse isso. 2/3 nunca ouviram falar de Jesus. Queridos irmãos, em pleno século XXI, com toda a tecnologia, com todo o avanço das redes sociais, ainda não chegou o nome de Jesus, a alegria da salvação para povos inteiros que existem no mundo. Então, querido, o crente, para se sentir seguro na evangelização, ele precisa ter a consciência de que foi comissionado por Jesus. Isso é, ele tem que saber que foi o próprio Jesus que enviou para evangelizar. Ele é servo de Jesus e está trabalhando para o seu reino. O crente não é um mero proselitista de uma religião.
Ele é o enviado daquele que veio ao mundo para salvar o pecador. Diferente, digamos assim, das outras religiões, quando eu falo assim, porque o cristianismo, cristão, não é? A religião, cristão, cristianismo, a religião, digamos que seja. Mas se for realmente, é a única religião em que ela não vai no sentido de trazer povos para assim converter numa religião apenas, tá? Como outras religiões convertem religiões, convertem pessoas a preceitos, a dogmas, tá? A normas delas próprias, a doutrinas delas próprias, entendeu? Então, o cristianismo, ele não é um mero proselitista, tá? O cristão, ele é o enviado de quem? De Cristo, daquele que veio salvar o mundo. Agora, quem é que veio salvar o mundo? Eu nunca vi, eu nunca li em lugar nenhum que outros, digamos assim, nomes aí de líderes ou de chefes religiosos, até mesmo de divindades, que alguém diz que apareceu assim, escreveram até livros assim, 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 eu não vejo nenhuma confirmação de que esses homens, ou até mesmo mulheres, não sei se existe a deusa, não sei, se realmente apareceu e cumpriu um mandato de vir salvar a humanidade. As religiões, elas querem dar um jeito na humanidade, como já temos falado em lições anteriores. Mas eu quero dizer para você que vai pregar o Evangelho. Nós não estamos pregando religião. O proselitismo, ele conglomera pessoas para seguir um ideal, um dogma, um ritmo, uma doutrina. Não, o cristão, ele prega Cristo. E aí Cristo vai converter o pecador dos seus erros, porque através do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, essa pessoa tornar-se-á uma nova criatura, ok? Então, o princípio da comissão é: todo crente ele é um missionário. Já temos falado aqui que se o crente não é um missionário, ele é um impostor. Me perdoe o termo, mas o termo é esse mesmo. Ou você é, ou você não é. Não tem como não ser. Por quê? A natureza da igreja já é missionária. Então, aquele que está numa igreja, do chamado da eclésia, que já vimos também nas lições passadas, dos chamados para fora, ele é um missionário. Mesmo que não seja missionário de campo, ele pode ser um missionário de base, ele pode ser um missionário de realizar projeto, ele pode ser um missionário dentro da sua sala, ali ele vai fazer uma grande missão, entendeu? Então o crente, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor, ok? Mas graças a Deus que hoje estamos falando para missionários, homens e mulheres de Deus. Então vamos lá. Já vimos o princípio da motivação, que é a conversão e a paixão pelas almas. Já vimos aqui o princípio da comissão, ok? E agora outro princípio que vamos falar nesse dia contigo é a capacitação. Então tá. Primeiro o crente se converte, ele tem a paixão pelas almas, ele é comissionado para ir, mas ele não pode ir sozinho. Lembra que falamos bastante sobre isso semana passada? Que ele tem que ter todo o preparo, tem que ter toda uma capacitação, não é? Vimos acima, logo no primeira tela que eu coloquei, não é? Sobre como vão ouvir se não há quem pregue, como vai pregar se não for enviado. Então, como eu serei enviado? Então, eu tenho que estar capacitado. Como? Já falamos também. A partir do que eu vou fazer, da onde eu vou, com que povo eu vou trabalhar, eu me capacito naquela cultura, eu me capacito naquele idioma, eu me capacito naquele dia a dia, na filosofia de vida, na cosmovisão que as pessoas têm, do que elas sentem que Deus é, do que elas percebem que Deus é. Então eu vou me capacitar com o meu material necessário, falando de material, né, como ferramenta, né, falamos de estratégias, de modo de evangelizar. Então, isso tudo é na capacitação que se dá para que o crente possa realizar então a mensagem em termos de testemunho. Jesus, então, lhe dá o Espírito Santo e poder, como fala assim lá em Atos 8. Mas recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então essa promessa, meu querido,
ela foi cumprida cabalmente lá em Atos 2,38. Nós entendemos que não há crente sem o Espírito Santo. Todo crente está capacitado para evangelizar. Olha que lindo. Já está capacitado para evangelizar. Então ele já está apto para evangelizar. Apto para evangelizar, ele sabe que ele já tem o pontapé inicial. Mas essa capacitação continua quando ele precisa tomar medidas de situações para que ele possa levar com afinco, levar com prazer, levar com alegria esse evangelho. Então, nós vamos então puxar aqui para falar sobre esse aprendizado, tá? Princípio do aprendizado. Então, vamos lá. Para chegar ao ponto de enviar os seus discípulos, Jesus preparou os discípulos, tá? Ele discipulou os discípulos, depois ele mandou que fizesse o mesmo com todas as nações. Lá em Mateus 28, 16, 20, anota aí, tá? Mateus 28, 16, 20 fala sobre isso, ok? Então, assim, todo crente deve aprender a melhor maneira de ser testemunha e fazer discípulos. Não somente o crente deve conhecer métodos, estratégias e técnicas de evangelização, mas deve conhecer também, principalmente, né, a mensagem, e dela deve ter todo o domínio. Não pode ir bruto. Não pode ir como, falamos acima, um herói, como um aventureiro. Ele deve realmente ir fazer discípulo. Eu costumo dizer que eu não vejo Jesus pregando, minha gente, na Bíblia. Não, Jesus está o tempo todo ensinando. Preste atenção. E o Evangelho mostra isso claro para nós. E nos deixa bem claro quando Jesus ele está passando pelas aldeias, passando pelas cidades, passando pelos lugares. E ele está chamando pessoas, ele está reunindo pessoas, ele está ensinando através de uma demonstração, através daquelas metáforas dele, daquelas comparações, quando ele mostra, enfim, um objeto, quando ele mostra algo da natureza, ele está fazendo, ilustrações interessantes para que o homem daquela época possa entender o que Cristo está querendo realizar, o que Cristo está querendo fazer. Então, o discipulado, eu costumo dizer, é a coisa mais difícil que tem de se fazer. Pregar é muito fácil. É muito fácil pregar. Eu posso decorar um texto, eu posso pegar um livro, eu posso fazer um exegese, eu posso fazer direitinho daquilo ali, eu posso estudar o hermenêutica e tal, eu posso, enfim, trazer o momento de uma pregação, eu posso sair dali e nunca mais voltar. Ou eu posso voltar ali de tempo em tempo, continuar pregando, mas discipular é estar com a pessoa, é conhecer a pessoa a fundo e fazer a pessoa conhecer a mensagem do reino a fundo. A melhor maneira de evangelizar é estando com ele. Nós temos um exemplo no Antigo Testamento, lá em Provérbios, quando fala de criança, porque tudo começa no discipulado, tudo começa na infância, tudo começa na conversão, no bebezinho, no cristão bebê. Então começa ali, quando o Provérbios 22,6 fala o seguinte: ensina o menino no caminho que ele deve andar, e quando ele ficar mais velho, ele não vai se desviar. Isso eu entendo o quê? Discipulado, ensino completo. E quando o pregador, quando o missionário, quando o evangelista, quando aquele que tem um projeto de missões consigo, ele parte para o campo, quando ele reúne aquelas pessoas, ele não vai ser apenas um herói daquelas pessoas, não. Ele não vai ser apenas um aventureiro. Ah, é bonito me ver lá no meio dos índios, que bonito, que aventura. Não, não é aventura. Ah, que legal, o pastor foi, ele atravessou o oceano, está lá no meio dos africanos. Isso é bonito? É até bonito, isso é até emocionante, Mas isso você não pode de maneira nenhuma dizer que ele é um herói, que ele é um aventureiro. Não, ele é um missionário, ele é um discipulador, ele é um homem que está fazendo discípulo, ok? Então, o verdadeiro aprendizado é o discipulado das pessoas, tá? Então, para tanto, o crente deve aplicar-se ao aprendizado, ao treinamento, ao estudo. Ninguém pense aí, tá? Que aqueles discípulos de Jesus andavam atrás dele apenas para fazer turismo pela Palestina. Eles trabalhavam duro o dia todo. Se você pegar aí a biografia desses homens, se você pegar o dia a dia
deles com Jesus. Se você pegar o Evangelho e ler com calma, com tranquilidade, pesquisar a fundo, você vai ver que aqueles homens, eles andavam muito. Eles atravessavam dias andando, atravessavam cidades a pés. Muitas vezes, quando tinha um barco, um lago, um mar, atravessavam a barco. Muitas vezes dormiam em relva, dormiam ao relento, não tinham lugar para dormir. Bem-aventurado quando encontravam a casa que os abrigavam, davam o que comer, lavavam seus pés. Eram homens que trabalhavam muito. Ninguém estava ali apenas para fazer um curso de turismo. Ninguém estava ali fazendo estágio de turismo. Eles eram estagiários do mestre, ok? Então, aqueles que você está evangelizando desse campo de trabalho seu são teus estagiários, não esquecem disso, são teus discípulos. Fazer discípulo. Jesus fala isso em Mateus 28, 16 ao 20. Fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Faça discípulo. Tem muita gente preocupada em fazer pregador, em fazer cantor, em fazer grupo, em fazer isso e aquilo. Mas quando o missionário, quando o evangelista, quando o pregador, quando o pastor se preocupa em fazer discípulo, minha gente, olha, esse ministério ele vai ter toda a aprovação do céu. É melhor ter a aprovação do céu do que ter aplauso na terra. Entenda o que eu estou falando para você hoje. Falando em princípio, temos mais um princípio aqui, da localização do perdido a ser alcançado. O que é isso, gente? Vou até beber uma aguinha aqui para poder explicar melhor para você o que é esse princípio da localização do perdido. Bom, vamos lá. A ordem é pregar a todo mundo. Mas o Espírito Santo, por diversos meios, ele indica a cada crente onde está a pessoa a ser alcançada. Jesus sabia que precisava passar por Samaria, lá em João 4,4. Não é? Ele sabia. Filipe foi enviado pelo Espírito Santo ao Etíope no deserto. Atos 8,26 fala isso. Uma visão de Troade mandou Paulo pregar na Macedônia. Atos 16,8 fala isso muito bem. Assim por diante. Quem pode ver aqui atrás de mim tem um mapa. Os países estão aqui atrás de mim. Há um quadrado aqui, um retangular, que é a janela 1040. E aqui eu tenho vários países do mundo. Eu posso saber para onde eu vou. Como assim? Olha, eu já fui motivado, já fui convertido. Minha alma arde por amor às vidas. Tenho paixão inteira pelas almas. Já fui comissionado. Já estou capacitado pelo Espírito Santo, aprendendo a fazer discípulo. E agora, esse Espírito Santo vai falar no meu ouvido, vai falar no meu subconsciente, vai falar na minha alma, vai falar em meu coração, através de sonho, através dos meios que ele for utilizar, através da minha igreja, do meu pastor, através de alguém. Enfim, aqui nós temos aqui Paulo tendo alguém chamando ele em sonho. O homem falou, passa a Macedônia e vem nos ajudar. Então Paulo foi direcionado para lá. Então assim, se a ordem é pregar em todo mundo, então o Espírito Santo ele vai dizer ao meu coração, porque eu não posso também ficar para onde eu vou. Você sabia que existe crente que está 30 anos na igreja perguntando, que chamada é minha? Aonde eu vou evangelizar? Aí nessa pergunta, que já duram 30 anos, ele não sai do bairro, ou seja, não faz missões urbanas, ele não sai da região, não vai pela Judéia sua, né? Ele não sai do país e muito menos vai andar ao mundo, vai ir para um lugar de, enfim, que ele jamais imaginar. Por quê? Não, parece que não tem essa sensibilidade espiritual. Pulou algum princípio. Lembra que eu falei no início? Não podemos pular princípios? Então ele pulou algum certo princípio na sua vida que o deixou perdido. Eu quero acreditar que ninguém que está na minha frente hoje, que está nos ouvindo, nos vendo, está perdido. Mas se você se encontra perdido, hoje é o dia de você se encontrar e de você entender e de ouvir claramente aonde o Senhor quer que você vá. Aonde Deus quer que eu vá? Salmo 2,8. Pede-me que eu te darei as nações da terra. Deus pode te mandar para um canto do mundo. Deus pode te mandar para uma cidade vizinha. Deus pode te mandar para uma rua do lado da sua. Deus pode te mandar para onde Ele quiser, mas você tem que ter essa sensibilidade e essa certeza. Por quê? Deus, Ele tem sempre alguém em algum lugar que deve nos alcançar.
O servo de Deus, ele há de estar afinado com a vontade, com os planos do Pai, para o descobrir. De modo geral, temos que pregar a todos em todo o tempo, mas também aprendemos pela Bíblia e pela prática que o Espírito Santo tem certos planos para certas pessoas e até certas comunidades. Olha o que a gente está falando. Lembra que a gente falou de preparo? Lembra que nós falamos o tempo todo de cosmovisão, de entender a visão de cada povo, de entender a filosofia de vida, de entender a cultura, de entender o dia a dia e tal. E isso, o Espírito Santo ele vai aguçar também isso em seu coração. Por exemplo, ele coloca agora no teu coração o desejo de pregar aos ribeirinhas do Brasil. E você vai começar a estudar sobre os ribeirinhas, saber o dia a dia deles, como eles vivem, vai começar se apaixonar por eles, vai começar a orar por eles com mais afinco, vai se debruçar mais tempo orando por eles, e você vai começar a traçar projetos, vai começar a entender onde eles estão, porque estão ali, tal e tal, como é que vive, e o Espírito Santo vai te trazendo isso no seu dia a dia e vai te preparando para isso. Tá? Você pode também ir para outros povos, enfim, existe 8.000 povos no mundo que ainda não ouviram de Jesus. Existem 24.000 povos no mundo, 8.000 desses povos nunca ouviram de Jesus. No Brasil, nós temos ainda 8 povos que não são alcançados ainda. Dentre eles, eu citei um. Os ribeirinhas ainda é um povo não alcançado. Tá, queridos? Não precisa sair do Brasil, não. Tá? Se você não quer sair do Brasil, no Brasil nós temos um vasto campo missionário para você estar, para a glória de Deus. De modo geral, nós temos que pregar para todo mundo em todo tempo, como já falei, mas o Espírito Santo ele tem plano certo para a pessoa certa em momento certo. Em Atos 16:6, notamos que o Espírito Santo controlava plenamente a obra que estava na liderança de Paulo. Primeiramente, quem foi enviado? Não, primeiro eles foram impedidos de ir para a Ásia. Depois, não se lhes permitiu ir para a Bitínia. E, finalmente, veio a visão chamando-os para ir à Macedônia. Essa visão, como eu já falei, Paulo teve um sonho, um homem desse local chamou Paulo, atravessa a Macedônia e nos ajuda. Ok? Princípio da localização do perdido a ser alcançado. Já demos números aqui de muita gente perdida que está, quem sabe, nesse momento, esperando você. Você já teve a sensibilidade espiritual de acordar de madrugada com alguém gritar o seu nome? Você já teve algum sonho acordado, andando pelo dia a dia, e parece que viu alguém diferente do seu lado, um povo completamente diferente? É a pessoa que está te chamando do outro lado do mundo, ou do outro lado da cidade, ou do outro lado do seu estado, se você está no Brasil. Enfim, vamos então ter esse princípio de localização do perdido a ser alcançado. Perdoem aqui, queridos, eu estou um pouco irritado. Garganta meio irritada, já tentando respirar talvez, por causa aí do mau tempo, mas já passa, ok? Nada que um golinho de água de vez em quando nos ajuda, tá bom? Então agora nós vamos passar para o outro princípio, chamado princípio da mensagem evangelizante completa. A mensagem, o tempo todo, ela é evangelizante. O tempo todo ela traz boas novas. O tempo todo ela é cristocêntrica. Por quê? Sendo evangelizar a ação de comunicar o Evangelho de Cristo, a mensagem evangelizante precisa conter os elementos essenciais do Evangelho, para que a pessoa possa ser levada a arrepender-se e crer. Assim, toda abordagem ou tentativa de evangelização deve conter os seguintes elementos, tá? De uma maneira ou de outra, vai ter que ter esses conceitos aí, esses elementos, melhor dizendo, tá? Então, aqui é como se fosse a regra. Lembra que o nome do estudo é a rota, é o caminho. Não pode fugir da rota. Preste atenção. Toda regra existe para ser quebrada. Essa não. Essa regra da rota do Evangelho ela não deve ser quebrada. Ou seja, princípios esses aqui já colocados, já colocamos 6 princípios aqui, esses princípios jamais podem ser quebrados, amigo. Preste atenção. Eu acredito que você vai se debruçar um bom tempo ainda sobre esse estudo, vai meditar bastante, vai
vasculhada na tua cabeça, no teu dia a dia, vai entender o que está acontecendo com você, para que você possa se recompor e retomar o caminho do princípio que talvez você tenha perdido, para que você tenha bom sucesso para a glória de Cristo. Ok? Então vamos lá. Os elementos, de alguma maneira, eles devem estar contidos aí no princípio dessa mensagem evangelizante. Quais são esses elementos, então, da mensagem evangelizante? Seria o primeiro, a ideia do pecado, de que a pessoa é pecadora. Então, sempre você precisa colocar essa pessoa a ideia do pecado, porque a própria palavra diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É fato. Todos pecaram. Eu e você pecamos. Nos arrependemos, temos Cristo e alcançamos a vida eterna em Cristo e não somos mais pecadores. Sim, pecadores arrependidos, que não rejeitam o perdão. Pecamos, mas não rejeitamos o perdão. O pior do pecado é quando a pessoa rejeita o perdão. Sempre vamos pecar, mas quando rejeitamos o perdão, que é fato que a pessoa realmente já é um pecador convencido e nunca mais ela quer mudar o seu aspecto, a sua vida. Salvo se Deus entrar com muita providência, acontecer um fenômeno aí milagroso e a pessoa de fato vai entender, por A mais B, que ela está errada. Então, primeira ideia do pecado, de que a pessoa é pecadora. Claro que você vai chegar de uma maneira clara, de uma maneira bacana, tá? Porque você já entendeu que você está aprendendo, que você está discipulando, que você tem o Espírito Santo, que você precisa alcançar a pessoa não tem o Espírito Santo que você tem, ela vai demorar a se convencer. Qualquer palavra na casa de Deus, nós levantamos as mãos, glorificamos, sentimos a presença de Deus, mas aquele pecador constante, ele não vai ter essa sensibilidade como você. Então, entra devagar, mas seja firme em mostrar a esse pecador o pecado. Use aí o que nós falamos de estratégias, tá? Use as suas técnicas convincentes dentro da palavra. Quem vai convencer é a palavra de Deus. Eu tenho um testemunho maravilhoso. O seu testemunho, ele vai contribuir para que haja um crescimento na fé dessa pessoa, tá? Mas a palavra de Deus, que ela é o ápice para que a pessoa entenda que ela é pecadora. E depois, a segunda ideia é a ideia das consequências do pecado, principalmente espirituais, do pecado no ser humano, que é a condição eterna. Ok? Aqui o que eu estou falando agora é o quê? É o plano da salvação, quando a gente evangeliza a pessoa. Já falamos da ideia do pecado, agora a ideia das consequências, principalmente espiritual, que a pessoa em pecado vai eternamente, vai ter uma morte para sempre, eterna, eternamente vai continuar sem a salvação. E o terceiro passo, tá? Terceira ideia, é a providência de Deus para salvar o pecador, principalmente do envio de seu Filho ao mundo. Aí você vai entrar falando que Jesus veio para isso. Jesus veio para perdoar o homem, para resgatar o homem do seu pecado. Já citamos aqui João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a quarta ideia, ou sugestão, é a seguinte: a indicação da providência do ser humano para apropriar-se da salvação. Ou seja, arrepender-se e crer. Um exemplo da mensagem completa de evangelização é a de Filipe com o eunuco, lembra? Filipe, em determinado lugar, chegou até o eunuco, num deserto, o eunuco estava lendo em Isaías, e o eunuco perguntou a Filipe, quando Filipe se aproximou daquela carruagem. Eu não sei, ninguém me explica, porque primeiro Filipe perguntou: você entende o que você está lendo? Ele: não tem quem me explique. E aí sim, Filipe explicou, aquele eunuco alcançou a salvação. Claro que Filipe jogou para ele esses princípios aí maravilhosos dessa mensagem evangelizante o tempo todo, e aquele homem se arrependeu, e o evangelizando estava tão preparado que quis logo se batizar imediatamente. Dá uma lidinha lá em Atos 8:26, que você encontra aí. Eu gosto muito dessa mensagem. Essa mensagem é uma mensagem muito interessante, que alcança aí muita gente, tá? Pelo menos aqui, esses 4 pontos devem estar presentes em qualquer conversa evangelística ou sermão evangelístico, tá, gente? Passar disso não é Deus, não. Tá? Se você quiser passar disso ou ficar abaixo disso, não é Deus.
Tá? Você tem que estar nesse plano, nesse projeto. Tá bom, amado? Para que você possa conseguir, de fato, o sucesso desejado. Naturalmente, o evangelista ele vai poder usar as técnicas variadas de arranjar esses 4 elementos. Não precisa ser exatamente nessa ordem. Diz aí, a gente fala aí nas operações matemáticas, né? Antigamente, criança sempre falava que a ordem de fatores não altera o produto. Então é dessa forma. Então você vai usar esses 4 elementos aí cruciais para você ter sempre essa mensagem evangelizante o tempo todo completa com esses 4 itens, não esquece. Menos errado, mais também errado. Apenas esses 4 itens dá toda a ideia de uma mensagem evangelizante completa. Há muita gente que está evangelizando sem dar ao pecador a mínima orientação sobre a salvação e como obtê-la. É bom falar do poder de Deus, Jesus de curar, sim, em fazer maravilhas e resolver problemas, mas, antes de mais nada, a pessoa em que ser levada a conhecer e aceitar Jesus como Salvador, ela tem que ser levada a conhecer Jesus na íntegra e aceitar Jesus como Salvador dele. Salvador de quê? Dos seus pecados. Salvador da sua situação de entrada no inferno. Amado, amada, se você utilizar essas ferramentas certas, se a sua mensagem for sempre evangelizante o tempo todo, certamente Deus te dará ótimos frutos. Ok? Vamos passar para um outro princípio, que é o princípio da adequação da mensagem ao contexto de cada um. Como acontece isso? Quando fala adequação da mensagem ao contexto de cada um, é a cosmovisão de cada um. É contextualizar o evangelho para os dias de hoje. Não é modernizar, é contextualizar para os dias de hoje, contextualizar naquela cultura, contextualizar naquela cosmovisão, ok? Naquela etnia, naquele ritmo, naquele padrão, naquela cultura. A pessoa que se quer alcançar deve ser abordada em qualquer oportunidade ao seu contexto de vida, meu querido. Começa com a pessoa onde ela está, na sua atividade normal. Tem pessoas fazendo voltas, tem pessoas indo lá não sei aonde, voltando aqui, indo para ali, indo para cá. Queridos, é tão simples, gente. Usa a mensagem direta. Comece onde a pessoa está. Olha Jesus. Jesus no barco falava para pescadores. Jesus na terra falava para agricultores. Jesus no meio, no sinédrio, no cenáculo, falava para religiosos. Jesus utilizava as falas dele de uma maneira clara. Eu não posso, é como se eu fosse, digamos assim, falar para um europeu, falar para um inglês, falar com ele em português. Eu não vou ter efeito nenhum. Tá? Então, se eu for evangelizar em inglês, eu vou usar o quê? Toda a ferramenta para chegar a ele a mensagem clara do Evangelho. Tá? Vamos adequar essa mensagem nesse contexto das pessoas. Tá? E qual eu falei? Então, Jesus, para agricultores, ele falava do semeador, lá em Marcos 4. Para os pastores, ele falava do rebanho de ovelha, Lucas 15. Para pescadores, Jesus disse, eu vos farei pescadores de homens, como eu já falei. Né? No barquinho, ele falava para os pescadores. Dentro do barquinho, ele utilizava essa fala e era muito aceito, todo mundo conhecia, todo mundo sabia e todo mundo alcançava. Ok? Para o pessoal que entendia de tributo e questionava impostos, Jesus falava de quê? Ele falou da moeda. Olha como Jesus era sábio, minha gente. Ele falou da moeda com quem entendia de moeda. E um grupo de religioso, Paulo, vou usar Paulo agora, tá? Ele falou do Deus desconhecido. Eu falei, acho que isso semana passada, as aulas anteriores, né? Ao Deus desconhecido, quando ele chegou em determinado lugar, lá em Atenas, ele viu um altar sem nenhum Deus, digamos assim, sem nenhum boneco, sem nenhuma imagem, e colocaram ali o logotipo, ao Deus desconhecido.
porque eles não conheciam, eles queriam saber quem era. Paulo aproveitou essa oportunidade e ministrou a palavra de Deus. Nós temos também muitos outros exemplos no Novo Testamento, tá, queridos? A mensagem, no entanto, ela deve ser posta, tá, numa linguagem bem adequada à pessoa, em seu contexto cultural, para que ela entenda. Ok? Contexto cultural. Nunca esqueça disso, tá? Se eu sair do Brasil, por exemplo, meu caso, eu trabalho em África, na Guiné-Bissau. Digamos, se eu não tivesse conhecimento ainda, da onde eu vou. Eu saio daqui, vou para a Guiné-Bissau e lá eu vou começar a falar de padrões brasileiros. Eu vou utilizar padrões evangelísticos brasileiros. Eu vou utilizar molde de cultos de igrejas brasileiras. Eu vou utilizar liturgias brasileiras. Eu vou utilizar meios brasileiros. Eu vou utilizar padrões nossos, cultura própria nossa, para poder falar para um africano. Eu vou... Enfim, eu vou praticar isso, né, o que nós falamos em missiologia, de etnocentrismo. Quando eu saio para uma outra cultura e eu quero levar comigo a minha cultura e convencê-lo da minha cultura, eu estou praticando um etnocentrismo. Isso eu estou fazendo de uma forma muito errada. Olha, queridos, eu falo isso porque, conhecendo um pouquinho o campo, aí fora, a gente tem visto muita gente errada. Muita gente querendo chegar em África, logo inaugurar uma igreja típica brasileira. Não dá certo, nunca não vai dar certo. Não vai dar certo, padrões, nunca vai dar certo. Então, tem que ser do contexto de cada um, como Jesus utilizava, muito bem utilizado. Assim devemos ser nós também. Ok? Então, aqui a gente tem, acredito que o último ou penúltimo princípio, que eu chamo de princípio do apelo, ou então do apelo, não gosto nem mais de utilizar essa fala, apelo, eu gosto de falar agora convite, tá? Princípio do convite, enfim, vamos utilizar aqui apelo, que eu escrevi apelo, né? Princípio do apelo. Toda pessoa que ouvir a exposição do Evangelho deve ser conclamada a tomar uma decisão, tá? Então, ela ouviu, ela vai decidir. Lembra os versículos padrões da rota do Evangelho? Romanos 10, 13 e 15. Quem vai pregar? Como vou pregar se não for enviado? Como vai pregar, né? Como vai ouvir se não for enviado? Quem vai enviar? Como ouvirei se não há quem pregue? Como pregará se não ser enviado? Então aqui a gente tem isso, tá? O princípio do apelo. Então a pessoa que vai ouvir a exposição, ela deve ser conclamada a tomar uma decisão. Ou seja, ela vai crer, ela vai acreditar e ela vai pedir logo Cristo. Vai suplicar por Cristo. Vai desejar por Cristo, como colocamos o exemplo aqui de Filipe pregando ao eunuco. No seu grandioso sermão, lá em Atos 2, 14, 16, Pedro ele apelava dessa maneira: salvai-vos dessa geração perversa. Mais tarde, o mesmo apóstolo, ele vai apelar: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, de modo que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor. Está escrito lá em Atos 3,19, essa narrativa, esse apelo do apóstolo Pedro. Paulo apelava dessa maneira assim, ó: rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus, lá em 2 Coríntios 5,20. Isso significa, queridos, que um chamamento a uma tomada de posição para que venha, então, se completar a experiência que está em processo. Tá? O apelo ele é muito importante para a complementação da experiência, tanto da experiência do ouvinte, quanto da própria experiência do evangelista ou evangelizador. Ok? Princípio do apelo. Vamos passar, então, para um outro e último princípio dessa linha que eu estou usando de princípios de evangelismo, o princípio da missão. Tá bom? É o princípio da responsabilidade do crente. Olha que lindo, responsabilidade do crente. O que é isso? Vamos lá.
Uma vez que há diferença entre pregar e evangelizar, como já falamos acima, né? A tarefa de pregar pode ser de alguns vocacionados, mas a tarefa de testemunhar de Cristo é de todos os crentes. Ó. Ah, mas eu não sei pregar. Falamos também que Jesus não pregava, ele ensinava, ele evangelizava. Então, todo mundo, todo crente, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Infelizmente, nós vamos sempre lembrar a nós mesmos isso. Ou eu sou, ou eu não sou. Ou eu tenho Cristo, ou eu nunca tive Cristo. Ou eu aprendi, ou eu nunca aprendi. Ok, amados? Então a gente vai entender que a tarefa de testemunhar de Cristo é de todo mundo que se converteu a Cristo, ou seja, todos os crentes, tá? Nem todos vão poder fazer um sermão homileticamente estruturado, mas todos podem contar aos outros que Jesus foi o Cristo que salvou o mundo. Isso é evangelizar. Tem pessoas que falam assim, eu não sei evangelizar, me ensina. Eu logo falo, você não teve encontro com Cristo? Isso já é evangelizar, falar de boas novas. Aquela mulher no poço ali, em Samaria, a pecadora, converteu-se a Cristo ali, foi automático, e ela saiu ali jubilosa. Foi logo para a sua parentela, para o pessoal da sua comunidade, começou a falar, está entre nós o profeta, ele falou isso de mim, ele falou isso, é verdade, eu nunca vi, conforme ele falava, meu coração ardia. Então, amados, ela recebeu na hora a ordem, foi assim imperativa, parece que falou dentro do coração dela, agora você vai falar para outros também. Então a responsabilidade de passar as boas novas para o mundo é de todos os crentes, não somente pastores ou oficiais da igreja. Essa tarefa, queridos, está ligada ao dom natural, ao dom geral do Espírito Santo, tá bom? Há outros dons especiais para certos tipos de ministérios, tá? Mas isso não se pode confundir com o dever de testemunhar de Jesus Cristo, que é de todos os crentes. Aliás, é oportuno te lembrar agora que no início da expansão do cristianismo, como foi o caso de Antioquia e de Samaria, os que foram dispersos e pregaram não eram apóstolos, mas eram leigos, tá? Olha, interessante, né? Dá uma olhadinha lá em Atos 8, 4, 11, 19 e 20. Você vai ver que esses homens, eles não eram nem apóstolos do Senhor. Eles eram homens leigos, ou seja, qualquer um que recebe Cristo, ele vai ficar naquela paixão, naquela emoção, naquela alegria, naquela coisa contagiosa de falar. Eu costumo dizer, principalmente uma linguagem assim, mais jovial, mais natural, eu falo o seguinte, olha, quando a pessoa recebe Cristo, é como se ela tivesse visto um belíssimo filme, que as cenas ficaram na mente dela, até as falas dos personagens ela consegue decorar. É como se esse filme tivesse falado muito com ela gostasse muito, e ela quisesse que todo mundo assistisse. Ela vai sair por aí falando. Então, Jesus é isso, o Evangelho é isso. É a pessoa ter recebido Cristo, ter ficado algo no coração dela, e ela não se contenta para si só. Ou seja, o Evangelho não é algo egoísta. Outras religiões são egoístas. Existem comunidades isoladas, sozinhas, não se abrem para outros, não passam todos os ensinamentos, já falamos isso aqui também, mas o Evangelho não, o cristianismo não, é amor a todos, é abertura para todos, como posso dizer, é inserção de todos, independente do que ela é, do que ela faz, aonde ela está, quanto ela pesa, a cor da sua roupa, a cor da sua pele, quanto ela ganha, quanto ela não ganha, o que ela tem, o que ela não tem. Graças a Deus, Jesus ele é esse que transforma todo o povo, toda a humanidade, ok? Mais tarde, esses homens que eram os leigos, eles vieram a ser oficiais da igreja para dar prosseguimento ao trabalho. Lê também Atos 8:14. Atos é um livro lindo, porque fala de todos esses atos, de todas essas passagens, de todas essas façanhas desses homens de Deus. É, pois, de todos os crentes a tarefa de testemunhar de Cristo, de evangelizar. Então, portanto, amado, é nossa tarefa de testemunhar de Cristo. E pronto! Não precisa ter dom. Já falamos aqui acima que há o principal dom aqui do Espírito Santo, o poder de falar. Você já tem o Espírito Santo quando você acredita em Cristo, batizou, você já tem o Espírito Santo em si. Então,
o próprio Espírito Santo vai te impulsionar a fazer essa obra de Deus acontecer, meu querido. Tá bom? E aqui eu tenho mais um princípio, acho que tem o que ainda, né? É o da integração, isso aí. E depois que essa responsabilidade todo mundo pregar, eu tenho o princípio ou a tarefa de integrar ao corpo de Cristo essa nova pessoa. Olha como o texto fala, o tema da lição. A rota do Evangelho. Essa rota, ela vai como se fosse girando. Você vai ver daqui a pouquinho, vou fazer o fechamento, na conclusão, dizendo que esse é o caminho do Evangelho. A rota do Evangelho, ela tem algumas regrinhas interessantes que são presas uma a uma e ela vai girando, ela não para. Então, na medida que eu vou, depois que eu vou, faço tudo isso acontecer com esses princípios todinhos aqui colocados, eu vou trazer outros e ele vai, então, ali ficar no meu lugar, também será preparado e, por sua vez, ele vai ser enviado também como eu fui. Olha que coisa linda, você fazendo discípulo. Isso é discípulo, isso é ser discípulo, isso é fazer discípulo, ok? Então, toda pessoa convertida nesse princípio do corpo de Cristo, a integração, ela vai ser integrada à igreja, que é o quê? Que é o corpo de Cristo, ok? Fisicamente visto como um edifício, como uma choupana, independente do lugar, ou dependente do lugar que você está, você pode estar no edifício de alvenaria, você pode estar no local de madeira em volta, como algumas igrejas lá no Ribeirinho, você pode estar num lugar cheio de palhas, de cana, enfim, você pode estar num local debaixo de uma árvore, ali uma igreja, né, como em Atos, muitas vezes começamos a fazer igreja assim, debaixo de árvore, então você está sendo inserido numa igreja, nos chamados para fora, tá? Então, o seguinte, no corpo de Cristo, tá? Para que se promova o crescimento espiritual, que fala lá em Efésios 4, 10, 16. A uns Deus deu para apóstolos, profetas, pastores, vou falar a regra normal e dessa forma tem que ser, tá? Deus deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores ou doutores, e doutores, ok? Então, aqui em Efésios 4, 10, 16, fala sobre o crescimento espiritual, ou seja, os dons ministeriais da igreja, tá? Por isso, você tem que estar numa igreja, para você aprender tudo isso, buscar tudo isso, e dali estar preparado para fazer o caminho da rota do Evangelho, ok? Numa igreja pequena, poucas pessoas que se convertem podem ser integradas no processo bem natural. Mas numa igreja grande, situada numa comunidade completa ou complexa, como nas grandes cidades, por exemplo, o trabalho da integração tem que ser muito bem estruturado. Há hoje um grande contingente de pessoas que poderiam muito bem estar ligadas às nossas igrejas e não fazem por falta de um bem elaborado programa de interação. Toda pessoa que se converte, ela precisa crescer espiritualmente, ok? Não adianta ela ficar ali. Ela se converteu, ela vai ser nato. Se ela realmente se converteu, ela vai buscar esse crescimento. Bom, por isso existe a igreja física, por isso existe a comunidade dos santos, dos salvos, isso é bíblico. Você não pode ficar sozinho, isolado num lugar que você não vai aprender muita coisa. Você não vai aprender o convívio. Você também não vai ter muitos princípios ali na sua vida, não vai acontecer. Um dos maiores princípios ali vai ser a capacitação e o aprendizado, que você não vai ter você ficando sozinho. Então, você que diz que você é igreja, que você não precisa pertencer a igreja nenhuma, meu querido, está meio equivocado, viu? Volte um pouquinho aí, tá? A tua fita aí, volte um pouquinho o seu HD e veja que você precisa se reintegrar a esse corpo de Cristo maravilhoso, tá bom? Pedro, o primeiro apóstolo a pregar uma mensagem evangelística depois de Pentecostes foi Pedro, tá? Ele vai dizer lá na frente, mais tarde, desejai como meninos recém-nascidos puro leite espiritual, a fim de por ele crescerdes para a salvação. Na sua segunda epístola 2:2, ele fala sobre isso, tá bom? Ele diz isso muito bem, quando ele entende também, até ele amadureceu mais um pouquinho, e aí ele pôde colocar essa palavra muito clara, que hoje é muito interessante para os dias de hoje, tá? Vamos beber o puro leite espiritual, para a gente poder crescer bem para a salvação. Nós sabemos que o bebê, o primeiro alimento que ele vai ingerir é o leite. O leite vem completo, bem perfeito para a manutenção, para o equilíbrio e para o seu crescimento
daquela pequena criatura que daqui a pouco virará homem. Então, primeiro você vai tomar um leite bacana, um leite direitinho, um leite espiritual, para crescer bem e daqui a pouco está ingerindo outros alimentos, né, mais fortes, tá bom? Se uma pessoa apenas se converte, não é instruída a crescer espiritualmente, ela viverá uma vida cristã, me desculpe, muito deficiente. Olha o que tem de gente deficiente, o que tem de pessoas paraplégicas espirituais nas igrejas, o que tem de gente cega, coxo, o que tem de aleijados, o que tem... Nossa, não está, como a gente fala comumente aqui, não está no gibi, não está na conta de quanta gente raquítica, fraca, dependente, física e espiritualmente falando, tá, queridos? Nas igrejas que não crescem, não deixam outros crescerem, está de uma forma muito grande. Vamos melhorar essa situação, vamos entender, vamos voltar a perceber e ativar algum princípio em nossa vida que se perdeu. Então aqui a gente vai terminar agora. Eu tenho uma tela muito interessante agora para passar para você, que é toda a nossa conclusão. Tá? Tudo isso nós já passamos aqui falando com vocês. Tá? Aqui estão apenas as referências bíblicas que eu citei. Agora você pode estar vendo aí. Tá? Eu vou passar aqui rapidinho. Bom? E aqui sim, finalizando, nós fizemos esse desenho. Me perdoe aí que eu não sou desenhista. Bom? Dentro da minha possibilidade, eu fiz algo mais lúdico, né? Algo assim bem mais, digamos assim, mais claro para você entender todo esse nosso apanhado, todo esse nosso estudo, de que devemos seguir essa rota. Veja bem, esses princípios que devidamente desenvolvidos abrangem todo o programa de evangelismo, tá bom? Hoje, mais do que nunca, nós precisamos saber como tornar versátil nosso evangelismo, isso é, como poder adaptá-lo a cada época, como nós já falamos, tá bom? A cada contexto social, a cada circunstância. Nós não podemos simplesmente pegar um folheto e distribuir para as pessoas aleatoriamente, de jeito nenhum, que contenha sempre o mesmo esquema para todo mundo, para todos os povos, para todas as línguas, não vai dar certo não, tá? Nós precisamos saber qual vai ser a técnica que vai ser aplicável naquele momento, de uma forma concreta, para que possamos ver as pessoas que estão à nossa frente, para que nós possamos aplicar essa técnica para ela, ou seja, entregar a ferramenta, entregar o material necessário. Evidentemente que nenhum nem outro caso a direção é do Espírito Santo, tá? Vou consertar aqui o que eu disse. Evidentemente que num e no outro caso a direção do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo tem que tomar dianteira. Ele vai nos dar a direção para ele ser o canal imediato da entrega dessa mensagem, tá bom? Ele será, no caso, a ferramenta indispensável. Então aqui, esse desenho mostra para nós o seguinte, o caminho do discipulado, a rota do Evangelho, Romanos 10, 13 ao 15, que diz assim, tá? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E como, pois, invocarão, se não há quem pregue? Como invocarão em quem não creram? E como crerão naquele que não for enviado? Não ouviram falar? E como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito, quão formosos são os pés. Então vamos lá. Trazendo aqui para esse quadrante que eu fiz, para esse quadrinho aqui. Muito bonitinho, né? Quem envia é a igreja. Tem pessoas que falam quem envia é Deus. Claro que Deus que envia, mas ele tem um local. A igreja é a agência, é a única agência do Senhor Jesus na terra. É a igreja. A maior agência missionária de todos os tempos era a igreja, é a igreja e será a igreja. Claro que existem agências, existem ONGs, tudo isso são ferramentas, tudo isso são locais que, juntos com a igreja, entrelaçados à igreja, vai enviar, vai preparar a pessoa, vai preparar o missionário para enviar. Então, vamos lá.
a igreja envia alguém para pregar. Ok? A igreja me enviou, eu vou pregar. Pregando, eu vou pregar para alguém. Alguém vai ouvir a minha palavra, a mensagem, o evangelho. Ouvindo, ela vai crer. Crendo, automaticamente, ela vai invocar. Lembra que falamos até do plano da salvação? Ela vai entender que ela tem pecado, ela vai entender que Jesus é o plano perfeito de Deus, ela vai entender o que o pecado dela vai levá-lo, né, à perdição eterna. Então ela vai crer, crendo, ela vai invocar imediatamente o Senhor. Invocando automaticamente, ela está salva. Ela invocou, ela pediu, ela buscou, invocou a presença de Deus, Deus socorreu, ela está salva. E uma vez salvo, ela vai fazer o mesmo papel do bonequinho lá de cima. Tá? Ela vai pregar. Tá? E novamente é uma rota, como se fosse um círculo vicioso no bom sentido. Tá? A igreja vai sempre enviar para pregar para alguém ouvir, alguém vai crer, vai invocar, e invocando ela será salva ela vai entrar de novo, estar numa igreja, numa comunidade cristã, vai aprender, vai se preparar, vai se capacitar, vai receber o comissionamento, e ela vai partir para pregar e fazer a mesma coisa que fizeram com ela. Essa é a nossa expectativa, essa é a nossa proposta, esse é o nosso desejo, e esta aqui é a regra, que é a rota do Evangelho, não é diferente disso, ok? Enviar alguém para pregar para alguém ouvir, ouvindo vai crer, vai invocar, vai aceitar, vai estar salva, e começa aquela roda de novo. Ela continua naquela roda. Isso aí vai. Então, a gente vai ver sempre um movimento. Isso é chamado de igreja. Essa é a verdadeira igreja, esse é o verdadeiro evangelho, o evangelho do discipulado. O caminho do discipulado é a rota do evangelho. Bom, finalmente, nós chegamos até aqui. Nós queremos agradecer a todos que estiveram conosco. Muito obrigado. Quem, infelizmente, não está conosco aqui ao vivo, depois vai seguir aí a gravação. E queremos agradecer a todos, primeiramente a Deus, a Papai do Céu, por essa oportunidade, e a todos que têm estado conosco. O nosso muito obrigado. Que Deus continue abençoando a todos. E até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus.